Hoje vamos falar sobre 4 gerações e o princípio de autoridade. Então vamos entender à luz de Provérbios. Temos Romanos 13, que diz que toda autoridade é instituída por Deus. Mas eu quero trabalhar o princípio da autoridade nas gerações da nossa família. Eu quero trazer esse princípio para uma coisa prática do nosso dia a dia, para que possamos entender como que Satanás, de uma forma muito sutil, ele entra e de uma geração a outra ele vai destruindo o princípio da autoridade e fazendo isso ele causa muitos danos na nossa família. 4 gerações e o princípio da autoridade, isso está em Provérbios 30, de 11 a 14, e o texto diz assim: há uma geração que amaldiçoa a seu pai e que não bendiz a sua mãe. Primeira geração, uma geração que amaldiçoa seu pai e não bendiz a sua mãe. Segunda geração, há uma geração que apura os seus olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundícia. Terceira geração, há uma geração cujos olhos são altivos e suas pálpebras são sempre levantadas. Quarta geração, há uma geração cujos dentes são espadas e cujas queixadas são facas, para consumirem da terra os aflitos e os necessitados dentre os homens. Então vamos entender um pouco sobre essas 4 gerações e onde nós estamos nisso. A queda de Satanás. Isso está em Isaías 14, de 12 a 15. Como estamos falando sobre um princípio de autoridade hoje, vamos entender que Satanás caiu porque ele feriu este princípio. O texto diz: como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo abismo. É a palavra de Deus. Amém. A palavra de Deus diz que Satanás feriu o princípio de autoridade. Ele quis se assentar acima do trono de Deus. Ele quis o comando. Ele não aceitou mais a submissão. Satanás não aceitou mais a dependência de Deus. Agora ele quer ser autônomo, quer tomar suas decisões. E ele faz uma escolha. Ele se rebela contra Deus. E se rebelando contra Deus, a palavra diz que ele terá que descer ao inferno, ao mais profundo abismo, porque Deus o mandou para lá, depois que ele decidiu ferir esse princípio. Como Satanás decidiu fazer isso, ferir o princípio de autoridade, e por isso ele foi para o inferno, ele ainda convenceu uma terça parte dos anjos para que o seguissem e fizesse isso junto com ele. Todos esses outros que o seguiram também estão destinados todos ao inferno e ao mais profundo abismo. Para eles não há redenção, não há reconciliação, não há conserto, não há remissão, não há salvação. Estão condenados. Deus os condenou. Agora, o que Satanás quer fazer conosco? O mesmo que ele fez. O desejo do diabo, um desejo profundo dele, é que você se torne como ele. E ele vai trabalhar não numa geração só, mas a Bíblia coloca 4 gerações aqui, aonde a coisa vai piorando, até a última geração que se torna semelhante a ele. Uma geração que não se submete, uma geração que não se dobra, uma geração que busca satisfazer seus próprios desejos e paixões, que não respeita ninguém, que não ama ninguém,
mas é uma geração altiva e orgulhosa, como ele foi. Então vamos olhar isso um pouco mais de perto. A primeira geração está em Provérbios 30:11 e diz assim: há uma geração que amaldiçoa seu pai e que não bendiz a sua mãe. Essa geração que amaldiçoa o seu pai e não bendiz a sua mãe, ela já é uma geração que veio de um lar disfuncional espiritualmente falando, de um lar onde não houve uma referência. Por isso essa geração, ela amaldiçoa o seu pai e não bendiz a sua mãe. Precisamos entender que o referencial de Deus vem pelo pai. Um homem que não bendiz, que amaldiçoa o seu pai, é um homem que terá, e uma mulher que terá muita dificuldade de se relacionar com Deus, porque Deus é pai. Um homem, uma mulher que não bendiz a sua mãe, terá muita dificuldade de ser nutrido, consolado, cuidado e defendido, porque a mãe é que é essa referência. Por isso terá muita dificuldade de aceitar a ação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é como a mãe. Veremos isso daqui a pouco. O Espírito Santo nutre, o Espírito Santo consola, o Espírito Santo é um advogado, o Espírito Santo guia na verdade e ensina. São coisas ou características muito semelhantes às características de uma mãe. Quem maldiz a sua mãe não conseguirá desenvolver um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Quem amaldiçoa o seu pai não tem como desenvolver um relacionamento íntimo com Deus. Então o diabo deseja isso. Hoje temos isso muito forte, não temos? Não temos pais hoje que estão transferindo a autoridade? Um pai pode transferir a sua autoridade? Ele não deve. De quem é a função de orientar e educar um filho? É do seu pai. De quem é a função de dar os limites e dizer até aqui você vai, mas daqui você não passa? Quem é que tem que chegar diante de um filho que está sendo mal educado com a sua mãe e dizer para o filho assim: você para com isso, senão você vai se acertar comigo? Porque se você desrespeita a sua mãe, a mim você desrespeita. Essa figura está morrendo. Essa figura de pai que se posiciona não existe mais. Existe um pai que hoje transfere a autoridade dele para a escola e diz para a escola: escola, educa o meu filho. Só que escola não educa, escola escolariza, escola dá diploma, escola dá certificado, escola não dá a educação que o pai deveria dar. Essa transferência de autoridade não vem de Deus. Então não são poucos os lares que os pais têm transferido a autoridade para outrem. E o pior é que uma vez que transferem, depois desautorizam. Chega na escola e intima o professor. Nós estamos pagando. Por que é que você não está ensinando direito o meu filho? O professor é uma autoridade instituída por Deus na vida dos nossos filhos. Eu me lembro que antigamente a minha mãe ia na escola junto comigo. E ela tinha muita alegria de cumprimentar a professora e dizer: professora. Ela dizia isso com uma satisfação quase mal. Professora, se ele incomodar, você pode pegar a orelha dele e puxar até descolar. A senhora fique bem à vontade. E se eu souber que ele fez isso, quando chegar em casa eu pego a outra. E eu acabo com ele. Agora me diga, eu tinha coragem de desrespeitar minha professora? Não. E eu teria coragem de desrespeitar minha mãe? Se a minha mãe falava assim comigo, você imagine meu pai. O pai só de olhar para a gente já se encolhia. 2 olhadas e a gente simplesmente desaparecia. Por quê? Porque você sabe, e quem é mais velho não, quem é mais experiente aqui, sabe como era que funcionava lá na sua casa com seu pai e com a sua mãe. Era assim ou não era? E isso te fez mal? Não. Isso formou em você um caráter semelhante ao caráter de Deus, porque é o pai que vai transferindo isso para os seus filhos e também a mãe. Agora os pais estão criando essa geração sem limites, que é a primeira geração, são pais que estão criando
uma geração insegura. Filho que não tem limite é filho inseguro. Lar que não tem limite, que não tem autoridade, gera uma geração insegura. A geração sem limites, que é essa geração que estamos vivendo hoje, também é essa que estamos vivendo hoje, é uma geração insegura. Eles dizem assim, não, eles são ousados. Eles não são ousados, eles são mal educados. Entrar sem bater e pedir aumento depois do primeiro mês de trabalho não é ousadia, isso é falta de educação. Há um processo a ser respeitado. Deixa eu te dar um exemplo como que o limite traz segurança. Se você me convidar para eu ir na sua casa, e aí eu vou então lá na sua casa e eu vou ficar lá uma semana. Pastor, você vai ficar uma semana na minha casa. Ok, eu vou. Chegando na sua casa, eu chego lá mais ou menos 1h30 da tarde para não te dar trabalho no almoço. E você diz assim, pastor, estou indo trabalhar, mas fique à vontade. E aí você sai. Eu vou ficar à vontade? Eu entrei lá na sua casa, você me colocou sentado na sala e disse assim, fique à vontade. Eu vou ficar à vontade? É claro que não. Se você me deixou na sua casa às 1h30, você vai voltar às 6 horas e disse para mim assim, fique à vontade, eu não vou conseguir ficar à vontade porque você só disse isso, fique à vontade. Eu vou mexer na sua geladeira? Não deveria. Mas eu vou. Eu, no meu caso, eu vou. Outra pessoa não. Mas veja, agora se eu chego lá e você fala assim, pastor, vem cá, é o seguinte, aqui funciona assim. A geladeira é essa aqui e essa prateleira aqui é a prateleira da minha dieta, você não toca nela. Outra coisa, aqui tem para baixo, para os lados e para cima é teu. Pode mexer, fique à vontade. Olha só, esse é o banheiro, essa aqui é a sua toalha, você pode usá-lo à vontade. Esse é seu quarto, e é aqui que você vai dormir. Nesse armário, essas duas portas aqui é para você colocar sua roupa. Volta aqui na sala, está vendo aqui a sala? Está aqui o controle, a televisão está aqui, é assim que liga e desliga, tem a internet, a senha é essa do Wi-Fi, fique à vontade. Em qual das duas condições que eu fiquei mais à vontade? Na segunda, por quê? Porque você me disse o que eu posso e o que eu não posso fazer. Você me disse até onde eu posso ir. Você me deu limites. E quanto mais limites você me deu, mais seguro eu fiquei. Porque você disse isso para mim. Hoje os pais não dizem mais para os seus filhos o que eles podem ou não podem fazer, até onde podem ou não podem ir. Quem diz o que vai comer no domingo é o filho. Quem diz a hora de dormir é o filho. Quem diz onde é que vai viajar é o filho. Quem diz que canal a televisão fica ligado é o filho. Porque se não fizer a vontade dele, ele vai chorar. Meu irmão, vai chorar 2 vezes. Chora porque não fez a vontade e chora de novo porque vai apanhar porque está chorando. Esse é o certo. Amém? Limites. Eu estou falando de uma forma assim bem simples, mas é aí que Satanás vai agindo. Eu quero que você entenda que isso é simples, mas é profundo. Satanás, ele começou a entrar nessa geração e destruir a referência. Destruindo a referência, a autoridade sai. Saindo a autoridade, a segunda geração vem bem pior. Vamos ver, olha só. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Eu creio nessa palavra, que Deus tem o poder de converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Ainda pai ferido, família dispersa. Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Quem é o alvo do diabo? É o pai. Quem é o alvo do diabo? É o homem. O líder da casa, o sacerdote do lar, é o alvo do diabo. Quem é que o diabo quer desautorizar? Enfraquecer. É o pai. Uma vez que ele consiga desautorizar o pai, enfraquecer o pai, aquela família vai começar a se dispersar. Porque a figura de autoridade foi derrubada. A figura de autoridade enfraqueceu. Agora aquela família não tem mais uma referência. E perdendo essa referência, a família se dispersa. Então, se você tem uma família dispersa, você não tem uma família dispersa à toa. A sua família, ela não, o vínculo, isso que eu quero que você entenda hoje, o vínculo que existe ou existia na sua família, que foi enfraquecendo, e hoje a sua família já não se reúne mais como reunia antes,
não conversam mais como conversavam antes, é simplesmente porque a figura paterna, a figura do sacerdócio foi desautorizada dentro da casa. E uma vez que ela é desautorizada ou morta, a família se dispersa. Então é necessário entender e se posicionar em relação a isso. Os pais, o pilar mestre da família, a figura paterna, que provê um referencial divino para os filhos e a esposa. Os pais são o principal alvo do diabo. Ele quer destruir a figura de autoridade para provocar a dispersão familiar. O ponto estratégico do ataque das trevas é a figura paterna. Muitos já viram isso em suas famílias, pais que foram golpeados no desempenho de referencial de Deus. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. E a boa notícia que eu tenho para te dar está em Ezequiel 34, 11 a 16. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei. A perdida, buscarei. A desgarrada, tornarei a trazer. E a quebrada, ligarei. E a enferma, fortalecerei. A palavra de Deus diz que ainda que a sua família tenha sido dispersa por causa do enfraquecimento ou morte do referencial divino de Deus, que é a figura paterna, Deus mesmo disse para cerca das famílias dispersas: está perdida? Eu vou buscar. Está desgarrada? Eu vou tornar a trazer. Está quebrada? Eu ligarei. Está doente, está enferma? Eu fortalecerei. 30% dos brasileiros hoje não têm o nome do pai na certidão. Satanás tem agido de uma forma tão forte para criar a orfandade, porque a orfandade desautoriza o lar. A orfandade quebra o princípio da autoridade dentro da família. A orfandade desestrutura toda a casa. Há muita casa de órfão hoje. E talvez a sua casa seja uma casa de órfão. Existem casas que os pais estão anulados. Isso é casa de órfão também. Mas Jesus disse: eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Ele disse: eu conheço as minhas ovelhas, eu as chamo pelo nome. Deus te conhece. Deus conhece a sua família. E Deus tem o poder de restaurar a sua família. Se Deus te trouxe aqui hoje, é porque Deus quer erguer de novo homens e mulheres com autoridade divina dentro de casa. Por que Satanás tem prevalecido em algumas famílias? Porque a figura de autoridade simplesmente foi anulada. Mas eu creio que em nome de Jesus essa figura vai se erguer e se fortalecer, e essa figura é você. Em nome de Jesus, que Deus realmente te use na sua casa, na sua família, e te ajude a destruir esse princípio que tem destruído tantas famílias, que é o de desautorizar a autoridade. Segunda geração é uma geração que é pura aos seus olhos, mas nunca foi lavada da sua imundície. Uma geração sem discipulado. Primeiro é uma geração sem limites. Agora veja como combina. Uma geração que não teve limites é uma geração que cresceu solta. É uma geração que fez o que quis. Foi uma geração sem referência. Essa geração é uma geração sem discipulado. Uma geração que não foi discipulada, que não teve referência, que não viu o pai fazer, que não tem modelo, que não tem de quem copiar, é uma geração que vai ser essa geração sem discipulado, sem referência. Uma geração sem visão, sem missão. Ora, a Bíblia ensina. Jesus Cristo disse: eu só faço o que eu vejo o meu pai fazer. O filho só faz o que vê o pai fazer. Agora, uma geração que não tem pai para ver fazer, vai fazer o quê? Uma geração que não tem referência de homem, de mulher, de caráter de Deus, vai reproduzir o quê? Que tipo de geração nós estamos criando? Aí o diabo não precisa fazer muita força para destruir uma família, porque essa família não tem autoridade, não tem modelo, não tem referência, não tem um homem e uma mulher de Deus que é capaz de dizer: aqui não. Porque eu aprendi com meu pai, porque eu aprendi com a minha mãe, que nessa casa Satanás não entra, que nessa casa o maligno não tem chance, que nessa casa as drogas não avançam aqui não.
Porque nós orientamos, nós oramos, nós jejuamos, porque nós aprendemos com o nosso Pai. Se você não teve essa referência, eu profetizo sobre a sua vida que você será essa referência para a sua família, em nome de Jesus. Você será. Com a graça de Deus, eu creio nisso. Porque, meus irmãos, isso aqui é batalha espiritual do mais alto nível. Expulsar um demônio é moleza perto disso. Isso sim é batalha espiritual. Construir um sacerdote, uma sacerdotisa dentro de casa, isso leva tempo. Isso não se faz de um dia para o outro. Por isso eu creio que Deus está falando com você, vai usar a sua vida, sua casa não será mais a mesma. Você não vai tolerar algumas coisas mais, se é que tem tolerado. Jesus lhes deu essa resposta. Eu digo verdadeiramente, o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz. Discipulado. Porque o que o pai faz, o filho também faz. O diabo tem investido muito nas crianças. E o diabo tem investido muito na ganância dos homens que não estão mais em casa e das mulheres que não estão mais em casa, porque tem que ganhar dinheiro, porque tem que ganhar dinheiro, porque tem que ganhar dinheiro. E aí quem vai educando os filhos, quem está discipulando os filhos, quem é que está consagrando os filhos, quem é que está sendo referência para os filhos? Não tem mais, pastor, não dá. Nasce e já vai para a creche. Eu entendo isso, gente, que a gente precisa de dinheiro. Eu entendo que a gente precisa pagar aluguel, sustentar a nossa casa. Mas eu entendo que os nossos filhos não têm preço. Eu entendo também que nós precisamos separar um tempo para orientar. Eu entendo também que nós precisamos ir na escola e dizer para os professores, eu estou do seu lado. Eu entendo que nós precisamos nos levantar e dizer assim, olha, seja imitador de Cristo, mas seja meu imitador, como Paulo disse para os seus discípulos. Olhem para Cristo, mas olhem para mim, eu também sou uma referência. Hoje está faltando muita gente para bater no peito dentro de casa e falar assim, ó, se você me imitar, você vai para o céu. Eu creio que quem te imitar vai para o céu em nome de Jesus. Eu creio nisso. Referência, modelo para os de dentro, para os de fora. Autoridade. Vem de discipulado. Sem discipulado, sem autoridade. Sem discipulado, sem modelo. Sem discipulado, sem referência. Sem discipulado, vínculos frágeis. Opiniões que mudam de acordo com os contextos. Parece um camaleão. Precisa de discipulado. O Pai dá direção e propósito para Jesus Cristo, o Filho. O que vem do Pai? A visão. A visão vem do Pai. O que um filho vai ser ou não vai ser, vem do Pai. O que pode e o que não pode, vem do Pai. O sim e o não, vem do Pai. Quem é que paga o preço? É o Pai. Discipulado. Em nome de Jesus, eu creio que sua família será muito bem discipulada por você e pela sua casa, em nome de Jesus. Pode passar para mim, não está passando aqui? Deixa eu ver se vai, dá um clique aí. Eu acho que é a bateria, filhinha, acho que é a bateria. Eu acho que foi a bateria. Você passa aí? É só você ir na setinha, dá um clique, daí no teclado também na setinha dá, tá bom? Pode passar mais um? Mais um. Você aprendeu, mais um. Terceira geração sem humildade. Primeira geração sem limites. Segunda geração sem discipulado, autoridade, referência. Terceira geração sem humildade. Há uma geração cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levantadas para cima. Geração orgulhosa, arrogante, mimada e que não bendiz a sua mãe. Eu quero entrar nisso agora. Mãe simboliza dentro de casa o Espírito Santo. Pastor, eu não me dou bem com a minha mãe. Em nome de Jesus, resolve isso. Sua mãe é papel do Espírito Santo.
Quem não tem um bom relacionamento com a mãe não consegue desenvolver um bom relacionamento com o Espírito Santo de Deus. A mãe é a preparação para o nosso relacionamento com o Espírito Santo. A figura da mãe comunica descanso e dependência do Espírito Santo. Através da mãe aprendemos a receber e somos alimentados. É no peito da mãe que o neném mamou. Foi o cheiro da mãe que ele sentiu. Foi o colo da mãe que ele recebeu. Foi as orações da mãe que ele ouviu. Foi a mãe que chorou quando ele ficou doente. Foi a mãe que não foi para o trabalho quando a pessoa não estava bem. É a mãe. O Espírito Santo é assim. Ele nos nutre, ele nos consola, ele nos guia, ele nos convence, ele nos capacita, ele nos ilumina, ele nos dá sabedoria, inteligência, entendimento, revelação, palavra de conhecimento. O Espírito Santo é como a mãe. Então a mulher tem dentro de casa uma função tremenda. Se o pai representa Deus, a mãe representa o Espírito Santo. Pode passar. Rejeitou a autoridade materna. Pessoas que tiveram uma mãe presente têm facilidade natural de estabelecer relacionamento íntimo com o Espírito Santo, que é nutridor, consolador, advogado, ensina, convence, ilumina, chora, capacita, geme por nós. E aí eu coloquei ali, quando ninguém me compreende, quem me compreende? A mãe. Quando todo mundo me acha feio, quem me acha bonito? A mãe. Quando todo mundo desistiu de nós, quem não desistiu? A mãe. O Espírito Santo nunca vai desistir de você. O Espírito Santo sempre vai te iluminar. O Espírito Santo sempre vai te convencer do pecado e te dar aquela tristeza quando você erra. Lembra daquela tristeza? Aquela tristeza o Espírito Santo que dá. Para você se reconciliar com o Pai, que é Deus. Para você não perder o referencial divino de autoridade, que é o Senhor. Por isso, valorize sua mãe. Se ela já morreu e você ficou magoado ou magoada, perdoe ela. Deixe Deus entrar no seu coração e resolver isso. Até antes de eu continuar, Deus tocou meu coração aqui. Tem pessoas que precisam perdoar o pai e a mãe. Eu tenho uma oração que quero fazer no final, mas eu tenho uma oração que quero fazer agora. Eu não tenho esse relacionamento, pastor, com meu pai e com a minha mãe. Fique em pé, por favor. Quero orar por você. Não é como deveria ser, pastor. Deveria ser desse jeito, mas não é desse jeito. Se não é, vai ser. Amém? Vai ser. Isso. Pode ficar em pé, eu espero um pouquinho. Tem gente que está pensando, será que é isso mesmo? Se está na dúvida, fica em pé. Porque é do lar que a gente deveria receber as palavras de mais incentivo e amor, mas às vezes a gente não recebe, e eu entendo isso. Mas eu quero que você diga assim: Senhor Jesus, eu abençoo meu pai. Não amaldiçoo, mas eu abençoo meu pai. Eu bendigo aqui o nome da minha mãe. Eu perdoo meu pai por todas as dores, por todas as feridas. Também perdoo a minha mãe por todas as dores e feridas. Pai, eu te amo. Mãe, eu amo você. Deus Pai Todo-Poderoso, eu te aceito como meu Pai, figura de autoridade sobre a minha vida. Mãe, você representa o Espírito Santo. Espírito Santo, eu te aceito. Aceito todas as suas orientações. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. É muito importante, pastor Sebastião, que também tem a função do Espírito Santo. Acabou de me orientar. Quando você conversar com um pai e com a mãe, quando está perdoando, quando já morreu, quem morre vai para diante de Deus. Não dá para conversar com os mortos, a Bíblia diz isso. Mas a gente pode perdoar aquilo que aconteceu. Diante de Deus, Senhor, eu perdoo meus pais por tudo aquilo que eles me fizeram, que me machucou. Eu perdoo. Eu coloco na cruz do Senhor, toda essa dívida já foi paga, amém?
Então não é conversar com os mortos, é colocar diante de Deus. Pode passar? Quarta geração, para a gente encerrar. Pode passar? Quarta geração autossuficiente. É aqui, meus irmãos, que o padrão satânico então se instala. É nessa geração que nós vamos ver se instalar aquele padrão lá de Isaías 14, de 12 a 15 que lemos. Quando Satanás quis colocar o seu trono acima do trono de Deus. E por isso Deus o mandou para o inferno, para o mais profundo abismo. Há uma geração cujos dentes são como espadas e cujos queixais são como facas para devorarem da terra os vivos e os necessitados dentre os homens. A autossuficiência entra em conflito com a necessidade de conexão. E aí vence o comportamento de esquiva, ou seja, você não consegue estabelecer conexão com essa geração. Essa geração não aceita relacionamento íntimo. Não sei se você conhece gente assim, mas é aquela pessoa que você chega até ela e você fica só na casca com ela. Parece que você está lendo revista Caras. Não tem nada de profundo naquilo. É só casca. E aí você fala assim, você conhece fulano? Olha, eu já contei um monte de coisa da minha vida para ele. Mas ele nunca me disse nada, ela nunca me disse nada. Aliás, eu não consigo estabelecer um relacionamento íntimo. Há uma geração, dentro desse contexto, que vai construir torres e tronos. São pessoas voltadas para si mesmo, é a egolatria. Elas são o próprio Deus. Tudo é para elas, tudo gira em torno delas. Tudo tem que ser para satisfazê-las. Se você convida ela para participar de alguma coisa, a pergunta que ela vai fazer é o que eu ganho com isso? É a geração que já se afastou tanto de Deus, que só realmente a graça e a intervenção de Deus para trazer de volta. Gente difícil. Só que é gente difícil que está dentro da nossa família. É gente difícil que são nossos amigos. É gente difícil que está ao nosso entorno. E que nós precisamos ser resposta de Deus nessas vidas também. Amém? 9:30. Certinho. 4 gerações. Eu quero orar com você. Primeiro eu quero orar com você sobre restauração de autoridade na sua vida e na sua casa. Pastor, eu preciso de restaurar a autoridade. Então, se você precisa de restaurar a autoridade, já deixa o seu lugar e vem. Porque essa é a primeira parte. Pode vir. Segunda parte. Isso, eu vou chamando, você vai vindo. Primeira parte, restauração da autoridade na minha casa. Isso precisa ser resolvido. Então você vem e coloca diante de Deus, restaurar a autoridade. Segunda parte, você que ficou em pé por causa do pai. Eu preciso orar, pastor, em relação a isso. Então agora deixa o seu lugar e venha. O problema é com meu pai. Meu pai me feriu, meu pai me machucou. E por causa disso eu tenho dificuldade. Eu amo meu pai, a gente fala assim, mas a gente não consegue relacionar direito. E aquele negócio fica no nosso coração, incomoda, mas a gente acaba não fazendo nada com isso, porque afinal de contas é pai, a gente fica negando o sentimento, mas a coisa não vai. Eu quero que em nome de Jesus isso seja hoje resolvido na sua vida, em nome de Jesus. Porque é só quando a gente resolve isso é que Deus pode intervir. Vou pedir que você chegue bem à frente, espalhe aqui para o ladinho. Terceiro, eu quero chamar você por causa da sua mãe. Pastor, o meu problema foi com a mãe. Então deixa o seu lugar e vem também, porque eu creio que hoje Deus vai fazer uma obra na sua vida. Eu não citei, mas vou citar agora. O meu problema é com filhos ou irmãos. Faz parte da sua família. Deixa o seu lugar e vem. Irmãos e filhos, deixa o seu lugar e vem. Por último, e não menos importante, meu problema, pastor, foi com outras figuras de autoridade, como policiais, professores, autoridades que foram instituídas, chefes, que foram instituídas sobre a minha vida, que me machucaram, me magoaram. Foi difícil. E eu tenho uma resistência
Mas essa autoridade também foi instituída por Deus e eu preciso liberar perdão. Porque quando eu me coloco contra essa autoridade, eu sei que Deus que instituiu, então eu estou me colocando contra Deus e eu não quero fazer isso. Por isso, e só por isso, mas principalmente por isso, eu quero pedir perdão a Deus e liberar perdão para essa pessoa. Porque isso pode acontecer com você. Amém, gente? Então você chega mais aí para frente. Eu quero que você repita uma oração junto comigo, antes de você fazer essa oração particular. Se tem alguma coisa aí, você que está sentado, diz, pastor, não é isso, mas tem algumas coisas que estão me incomodando. Posso deixar o meu lugar e orar no altar? Por favor, meus irmãos, não vamos fazer do altar de Deus essa coisa legalista. Pastor não falou, não posso ir. Esse aqui é o altar de Deus. Ele é para você. Amém? Isso. Pode deixar o seu lugar e vir então. Se tem alguma outra coisa que eu não falei, para que você também venha e ore acerca de Deus, com Deus acerca disso. Porque você não pode sair desse culto pensando assim, não foi falado aquilo que eu queria. Eu gostaria de falar ao coração de todos. Eu, como pastor, gostaria de alcançar o coração de todos, mas eu sou limitado. Mas eu creio que o Espírito Santo falou com você alguma coisa. Então deixa o seu lugar e vem orar também. Repita assim: meu Deus, em nome de Jesus, eu chego a Ti com as mãos vazias, mas com o coração aberto. Eu não tenho nada a oferecer, senão o meu amor e gratidão. Em Ti, Senhor, o meu coração encontra paz, descanso e consolação. O Senhor é a fonte da minha força, da minha vida, da minha alegria. Restaura agora, Senhor, a minha autoridade no meu lar, no meu trabalho, sobre todos que comigo se relacionam. Restaura a minha autoridade. Eu sei que os meus pais são as primeiras autoridades instituídas sobre a minha vida. Eu quero pedir perdão por ter desobedecido eles e todas as outras autoridades instituídas. Cura-me das feridas, a rejeição, o aborto, o abandono, as palavras de maldição, as mágoas, as perdas, as desilusões, as tristezas, as minhas dores. Cura-me, Senhor. Eu perdoo os meus pais e eu peço perdão pelas minhas ofensas. Em nome de Jesus, eu rejeito o orgulho, a altivez, a arrogância e a autossuficiência. Eu me coloco no Teu altar hoje. Eu consagro a minha vida. Eu consagro a minha linhagem. Todos os meus filhos, a minha descendência, a minha família será conhecida como geração bendita do Senhor. Ela não será uma geração sem limites, nem sem referência, nem sem humildade, nem autossuficiente. Mas a minha geração será conhecida como a geração bendita do Senhor. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Agora você ora a Deus, falando: olha, Senhor, aconteceu isso lá com meu pai, aconteceu isso com a minha mãe. Eles são as primeiras figuras de autoridade, isso já foi quebrado muito cedo, e eu nunca consegui recuperar isso, mas hoje, eu creio que hoje, aqui no Teu altar, eu estou restabelecendo o relacionamento com o Senhor.
Porque quando eu perdoo meu pai e minha mãe, eu estou dizendo: vem Deus Pai, vem Deus Espírito Santo, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. Você que teve problema com seus irmãos e outras autoridades, libera perdão. Ainda que você tenha sido injustiçado, libera perdão. Toda autoridade é instituída por Deus. Coloca isso diante do Senhor. Vou pedir que todos fiquem em pé, por favor. Quero fazer uma última oração junto com você. Quero te dizer que o que falamos nessa noite, embora não com muita veemência, mas é muito sério. Meus irmãos, isso é muito sério. Está faltando a figura de autoridade. Está faltando. Mas na sua casa não está mais. Em nome de Jesus. Quando eu fui líder dos adolescentes, eu pedi para eles escreverem uma carta para os seus pais. E em todas as cartas tinham um pedido em comum. Todos eles pediam limites. Olha que interessante. Todos pediam limites. Sabe como é que a gente demonstra amor para uma pessoa? Dando limites para ela. Isso traz segurança. Coloque sua mão assim. E diga: Senhor Jesus, me discipule. Espírito Santo, me ensine, me guie na verdade, me inspire, me ilumine, me capacite, me dê sabedoria, entendimento, revelação, palavra de conhecimento. Eu profetizo sobre a minha casa que Satanás não vai desorganizar. Tem autoridade lá. Eu sou essa autoridade. Eu sou autoridade instituída pelo Deus Altíssimo. Na minha casa tem limite. Na minha casa tem referência. Na minha casa tem sacerdócio. Na minha casa manda o Senhor, manda o Espírito Santo, manda Jesus Cristo. Na minha casa eu não negocio a minha posição. A minha posição não está na mesa para ser negociada. Senhor Jesus, a partir de hoje é assim. E as próximas gerações, todas as gerações que vierem de mim, serão conhecidas como benditas, como abençoadas, gerações guardadas, protegidas pelo Senhor. Guarda, Senhor, a minha família, a minha casa e as minhas gerações. Senhor Jesus, eu libero perdão a todas as autoridades que de alguma forma me injustiçaram. Estão perdoadas em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, antes de você ir embora, coloque em prática. O pastor Sebastião tem insistido com isso. O que vamos fazer com o que ouvimos? Dizer: olha, foi um bom sermão, realmente faz sentido? Não. Se você, marido, tem dificuldade com a esposa é um pouco sargentona, entendeu? Você diz para ela assim: amorzinho, alivia um pouquinho, deixa eu dar umas mandadas, me ajude aí a exercer o sacerdócio, porque essa mulher te ama. E eu falo sargentona brincando, a mulher que às vezes assume uma postura assim, é porque o marido deixou lacuna e ela teve que fazer. Mas organize seu lar. Se os seus filhos estão assim meio, peite eles e mostre quem é que manda. Amém? Se você tem pais vivos, vocês que vieram por causa do pai e da mãe, converse com eles e os perdoe. Tá bom?